Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre João Fonseca, porque foi questionado hoje em entrevistas sobre o chaveamento em Madrid, que ele vai enfrentar o Tommy Paul na segunda rodada, caso supere o Moller, tenista dinamarquês que avançou do quali, né? É um nome perigoso, mas obviamente João é bem favorito, mas para mim, o grande perigo de enfrentando tenistas do quali é que eles vêm com ritmo de jogo, já tem duas partidas, entendem mais a velocidade da quadra, do saibro, de Madrid, que é bem específico, mas de qualquer maneira, né? O João Fonseca foi questionado sobre isso e ele é um cara que eu acho muito bacana esse negócio de querer grandes desafios, de não ter medo disso, de gostar disso. E ele falou uma coisa que eu achei bacana de comentar, que assim, né, que ele sonha em enfrentar o Novak Djokovic, né? Porque eu acho que é um pouco natural que cedo ou tarde ele vai enfrentar o Sinner, que ele vai enfrentar o Carlos Alcaraz, que ele vai enfrentar o Zverev. Cedo ou tarde isso acontece, né? Isso é uma questão de tempo, mas o Djokovic a gente não sabe quanto tempo vai ficar nas quadras e ele cita isso, né? Ele não sabe quantas chances vai ter de enfrentar o sérvio e ele é o último nome da geração que ele cresceu vendo tênis, né? Porque para pensar, o João Fonseca tem 18 anos de idade. Ele nasceu acho que em 2006, né? Então, quando ele estava lá com seus 7 anos, 8 anos, quem dominava o tênis era obviamente aquela trinca que todo mundo conhece, Djokovic, Nadal e Federer. E assim, ele obviamente sempre fala lá nas entrevistas que o Federer é o grande herói do tênis dele e tudo isso, mas eu não acho que assim, ele só admirava exclusivamente o Federer. Obviamente tem um grande respeito pelo Nadal, pelo Djokovic, até porque assim, o Djokovic foi um rival do Roger Federer, os dois já fizeram muitas finais, tanto de Masters 1000, de Grand Slam. Foram 50 jogos entre os dois, com 23 vitórias para o Federer e 27 para o Djokovic. Então assim, há uma história muito grande dos dois juntos, né? E ele é um membro remanescente de uma geração passada do tênis. Tem um Monfils, eu sei, né? Mas a verdade é que, assim, dos nomes de maior destaque mesmo, né? Tipo assim, dos que ganharam o Slam, o Masters 1000, é o Djokovic, né? E ele, obviamente, tem essa questão de ter os recordes grandiosos do tênis. Enfrentar ele é uma experiência que, infelizmente, o João não vai poder ter com o Nadal, com o Federer, porque esses já se aposentaram. O Djokovic ainda está aí. E eu acho que até quando ele fala, só quero aproveitar a experiência, não ia importar com o resultado, é a chance de enfrentar uma lenda, uma história para contar, mas ao mesmo tempo um cara que quer um desafio, entende, né? Porque o Djokovic ainda é capaz de fazer uma partida ou outra ali que é bem fora de série. A vitória dele contra o Alcaraz lá no Australian Open é uma demonstração que ele ainda tem os seus momentos, né? A atuação contra o Musetti lá em Miami foi uma coisa maravilhosa, né? E a questão é, quando a gente fala do João Fonseca, né, ele é um cara que vai ter que passar por muitos desafios antes de entrar ali no top 20, do top 15, vai ter que superar cada vez com mais frequência nomes que estão acima no ranking, né? E enfrentar, por exemplo, o caso ali que a gente está falando do Tommy Paul, né? É um desafio necessário para ir para frente, ele tem ciência disso, ele não é um cara que se intimida por isso, ele quer muito esse tipo de desafio, né? Então, isso é bacana, né? E quando eu digo lá, muita gente me criticou porque eu falei que o Tommy Paul é perigoso, gente, eu falo disso, né? Tipo assim, não é que ele vai ganhar do João Fonseca, não é isso que eu tô falando. Não é um cara para subestimar, é um cara que tem recursos que podem incomodar da mesma maneira que o Deminauer tinha. E muita gente falou lá que não era bem assim, que o Deminauer não tinha velocidade de golpe para incomodar o João. E a gente viu que o jogo não é bem assim, entende? Não é tão simplório assim, quem bate mais forte ganha. Não é desse jeito que o tênis funciona. Então, eu olho para essa partida do Tommy Paul, obviamente, com uma boa oportunidade de ver como que o João está construindo os pontos, a paciência que ele está tendo para ir para as bolas de definição, porque o Paul vai exigir isso, né? E eu acho legal que ele gosta do desafio, assim, e até uma maneira de se ver onde eu preciso melhorar, aonde eu preciso fazer um ajuste. Eu acho que a atuação dele lá no torneio de Phoenix, após aquela eliminação dura para o Draper e Indian Wells, a demonstração de um cara que assim percebeu que estava fazendo algo errado e fez mudanças grandes para que ele conseguisse desempenho melhor em Phoenix. E a meu ver, isso impactou também no desempenho ótimo dele em Miami, né? Porque ele consegue vitórias contra o Leonard Team, é claro, o Hugo Humbert. Então, assim, o João Fonseca, ele é um cara que deve escrever uma grande história. Eu acho legal que ele fala o sonho de enfrentar o Djokovic, né? Porque pode ser uma experiência única na carreira. Não sabemos até quando o Sérvio vai jogar.
porque a gente vai falar, né? Tipo, porque muita vez questão, por que eles não só enfrentar o Alcaraz, o Sinner, né? Ou até um daqueles caras da década de 90, né? Sei lá, o Zverev, o Medvedev, o Tsitsipas. Por que cedo ou tarde a gente enfrenta esses caras, né, gente? Esses caras vão ficar ainda no tênis por muitos anos, então, eventualmente, com o João Fonseca subindo no ranking, ele enfrenta eles. Então, assim, é uma questão de tempo até o João ter o primeiro jogo contra o Alcaraz, é uma questão de tempo até o João ter o primeiro jogo contra o Sinner. Já teve um jogo contra o Rublev, por exemplo, já teve um jogo contra o Draper, já teve um jogo contra o Deminauer. É cada vez mais frequente que isso vá acontecer. Ele vai ter duelos extras e extras com esses caras, porque é isso que se espera de um cara que a gente planeja ver no top 10 em não muito tempo, quem sabe, né? Obviamente colocando assim menos pressão possível, né? Porque alguns jogadores demoram mais e não é fácil romper essa barreira. A gente já viu quantos tenistas habilidosos demoraram para quebrar isso. O próprio Sinner não teve tanta precocidade contra um Carlos Alcaraz. Ele precisou passar por experiências duras para depois, com o Darren Cahill, virar o tenista que virou, né? Então, assim, vamos ver, né, se um dia a gente vai ter esse jogo, né, uma estrela da nova geração, um garoto de 18 anos contra o sérvio de 37 anos, né? Tipo, quando o Djokovic virou profissional lá, por volta, sei lá, por 2005, eu acho, né? O João Fonseca nem tinha nascido ainda. Então, assim, para você ver há quanto tempo o Djokovic está jogando tênis. Quando o Djokovic fez a primeira final dele de slam, que foi no US Open em 2007, o João Fonseca não tinha 2 anos de idade. O cara ainda tá aí, né? Tipo, é impressionante a longevidade do tenista sérvio. E vamos ver aí o que assim, os próximos torneios nos reservam. Eu acredito assim que o Djokovic esse ano só joga Grand Slams e Masters 1000. Com exceção de um ou outro ATP 500 que ele possa identificar para ganhar um ritmo extra. Mas de resto eu acho que ele vai focar em grandes torneios. E pode haver a possibilidade via chaveamento deles acabarem se enfrentando. Então, a ver o que acontece em relação a isso. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.